Bem-vindos. Para a gente começar hoje, eu quero que você imagine uma cena. Pensa que a gente está no sótão do herbário de Harvard. É um lugar, sabe, meio empoeirado, cheio de armários de madeira e que guarda uma coleção incrível chamada Botânica Econômica. Uhum. E bem aqui na nossa frente tem um objeto, um armário de madeira que parece, sei lá, 2 museus inteiros dentro de uma caixa só. É uma ótima descrição. E essa caixa, ela tem uma história. Ela chegou aqui em Harvard por volta de 1910, mas a origem dela é outra. Ela veio de uma instituição muito peculiar chamada Museu Comercial da Filadélfia. Museu Comercial da Filadélfia? Exato. E para a gente entender esse museu, a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo para a Exposição Mundial Colombiana de 1893, lá em Chicago. Ah, a Feira de Chicago. Aquilo foi... Nossa, foi um acontecimento planetário. Era uma cidade cenográfica gigantesca, toda branca, sabe? Mostrando o auge da arte, da tecnologia. E também do colonialismo, né? Totalmente. Tinha materiais etnográficos e, o que é mais chocante, até pessoas de várias culturas expostas como se fossem atrações. E o fundador do Museu da Filadélfia olhou para aquilo e teve uma sacada. Ele pensou, isso não pode simplesmente acabar. Exatamente, ele não queria que todo aquele material, toda aquela informação se perdesse. Então, ele fez uma coisa super pragmática. Alugou vagões de trem, encheu com o máximo de coisas que conseguiu da feira e levou tudo de volta para Filadélfia. Mas a intenção dele era diferente, né? Não era só para guardar coisa velha. De jeito nenhum. O que é fascinante nesse museu é que ele não olhava para o passado, ele estava obcecado com o futuro. A missão era puramente educacional e, acima de tudo, econômica. Econômica? Como assim? A ideia era mostrar para os americanos, e principalmente para os empresários, como todos aqueles objetos e matérias-primas do mundo inteiro poderiam ser úteis, como eles poderiam virar negócio e, assim, impulsionar a economia dos Estados Unidos. Que interessante. Então não era um museu de história, era quase uma ferramenta de política industrial disfarçada de museu. E qual era o problema que eles achavam que estavam resolvendo com isso? O fundador chamava o problema de a ignorância americana. O argumento dele era o seguinte: as potências europeias, tipo Inglaterra e França, expandiam seus impérios há séculos. Elas sabiam onde encontrar recursos, como negociar, como explorar matérias-primas. Certo, já tinha um mapa da mina. Exato. E os Estados Unidos, que eram uma nação mais jovem, estavam, segundo ele, numa desvantagem competitiva enorme. Faltava esse conhecimento prático do mundo. Entendi. Então o museu era um jeito de acelerar esse aprendizado. Um atalho para transformar os Estados Unidos numa potência global, ensinando os futuros industriais a achar oportunidades em outros países. Uma ideia muito ambiciosa. E se o problema é a ignorância, qual a solução? Educação em massa. Mas, bom, como você leva a coleção de um museu inteiro para as salas de aula do país? Boa pergunta. Por volta de 1900, eles tiveram a ideia que nos trouxe até aqui: destilar toda aquela coleção em algo pequeno, portátil. E foi assim que nasceram os museus em caixas. Esses gabinetes de madeira com várias gavetinhas que a gente está vendo. E o mais legal é para quem eles foram feitos. Essas caixas não eram para ficar trancadas. O projeto era que elas ficassem em cima da mesa dos professores, nas escolas públicas. A instrução era bem clara: deixar as crianças abrirem e pegarem nas coisas. Tinha que estar ao alcance das mãozinhas curiosas. Exato. A ideia era que elas pudessem literalmente tocar e explorar o mundo em miniatura. E é isso que a gente vai fazer hoje: mergulhar fundo nas histórias que essas gavetas escondem. A primeira coisa que chama atenção aqui é que não são só objetos soltos, né? O museu se preocupava muito com contexto. Junto com as caixas, eles mandavam um monte de material de apoio. Ali, por exemplo, tem uma série de fotografias que vinham junto. E isso mostra o quanto eles se orgulhavam de serem modernos. Para a época, era a tecnologia de ponta. Eles usavam fotografia, que ainda era uma ferramenta nova para a educação, usavam slides de lanterna. O que seria o PowerPoint da época? Exatamente, o PowerPoint do início do século XX. E
que chegaram até a produzir pequenos filmes para contar as histórias por trás dos materiais. Eles queriam usar todas as ferramentas visuais que tinham. E essas ferramentas não eram nada neutras, né? Tinha uma agenda ali. Eu tô com 2 fotos aqui que são um exemplo perfeito disso. Uma delas mostra uma colheita de trigo nos Estados Unidos, uma cena épica, assim, com máquinas enormes, tratores. Uma imagem de progresso, de eficiência industrial. Isso. E a outra foto, em contraste total, mostra mulheres no Japão, agachadas, limpando arroz manualmente, usando peneiras de bambu. É um trabalho completamente artesanal, braçal. Essa comparação é a chave de tudo. As fotos criam uma narrativa que os objetos sozinhos talvez não contassem. Elas traçam uma linha muito clara, né? De um lado você tem os povos do trigo norte-europeus, americanos, associados à tecnologia, à mecanização. Ao futuro. E do outro? Do outro, os povos do arroz, os asiáticos, associados ao trabalho manual, à tradição, ao modo de vida que, na visão deles, estava ficando para trás. É uma camada de propaganda cultural e tecnológica bem sutil. Essa camada nas fotos é muito clara. Fico pensando se essa mesma lógica vale para os objetos. Se a gente abrir uma dessas gavetas, o que a gente encontra? Vamos pegar essa aqui, por exemplo. A etiqueta diz fibras de pincel. E, nossa, visualmente é linda. Parece uma daquelas caixas de colecionador de borboletas, sabe? Tudo super organizado em compartimentos. É verdade, a estética de uma coleção de história natural. Mas se a gente tentar aplicar a lógica de uma taxonomia tradicional, a coisa desanda rápido. Por quê? Porque olha só, na fileira de cima, a gente tem coisas do reino vegetal. Fibras de bambu, de palmeira. Ok, até aí tudo bem. Mas aí, do lado, a gente tem pelo de cavalo e até uma escovinha de pelo de camelo. Já pulamos para o reino animal. Ah, E para bagunçar de vez, ali no canto tem um rolinho de fio de aço, que é do reino mineral. Ou seja, é uma mistura de reinos da natureza que um biólogo jamais faria. Espera aí, isso não faz o menor sentido. Bambu, pelo de cavalo e aço, o que isso tudo tem em comum? Parece uma bagunça completa. Qual é o princípio que organiza essa gaveta? Exato. Parece uma bagunça se você pensar como um biólogo. Mas o museu não pensava assim. Eles pensavam como um industrial. O denominador comum aqui não é a origem da matéria-prima, é o produto final. O produto. Sim, todos esses materiais, por mais diferentes que sejam, servem para fabricar a mesma coisa. Escovas e pincéis. A lógica é a da utilidade. Do mercado. Uau! Que virada de perspectiva. Então, a gaveta não está ensinando biologia, está ensinando manufatura. E é ainda mais sofisticado que isso. Ela ensina em várias camadas. A primeira é o material. A segunda, o produto. A terceira é o processo de fabricação. Se você olhar bem no centro, tem um pedaço de madeira com as cerdas presas, mostrando exatamente como elas são fixadas com grampos. É uma mini aula de produção. Inacreditável. E tem mais uma camada, né? As etiquetas. A quarta camada, geografia. As etiquetas nos dizem de onde vem cada material. Sibéria, Índias Orientais, Brasil, México, Índia, Rússia, China. Numa única gaveta, você tem um mapa mundi do comércio de fibras. É uma lição de globalização antes mesmo da palavra existir direito. Vamos para outra. Essa aqui me chama a atenção. Borracha. Nossa, essa gaveta é uma loucura. Parece uma loja de brinquedos antiga com uma oficina. Tem um cone de borracha dura, um fantoche de dedo, elásticos. Um festival de formas e texturas. Totalmente. E de tipos de materiais também. Eles fizeram questão de mostrar a diversidade. Tem amostras de borracha vulcanizada, que foi a grande revolução tecnológica, mas também tem substitutos de borracha feitos de óleo de colza, que são elásticos, mas bem mais frágeis. Tem gutapercha. E essa aqui, que parece um biscoito queimado, o que é isso? Essa é ótima. É borracha de plantação do Ceilão, hoje Sri Lanka. O apelido dela era justamente biscoito do Ceilão, por causa do formato. E tem também borracha do México. É um lembrete de que, embora a origem seja a bacia amazônica,
Os ingleses espalharam as sementes pelo império e mudaram a geopolítica da borracha. E aqui tem o meu detalhe favorito. Tem uma borrachinha de apagar, igual a da escola. A própria palavra em inglês, rubber, vem da Ina. Um químico inglês no século XVIII descobriu que esse material servia para esfregar, em inglês, to rub out, as marcas de lápis. A função batizou a substância. É uma ótima história. É incrível. Agora, se prepare, porque a gente vai fazer uma conexão que parece não ter nada a ver. Entre todas essas gavetas com nomes de materiais, tipo madeiras úteis ou minerais, tem uma com um título muito, mas muito específico. Ah, eu sei qual é. Não é gado nem vacas no plural. A etiqueta diz, de forma bem solene, a vaca, no singular. Exatamente, a vaca. E quando a gente abre, a lógica fica clara. A gaveta começa com a matéria-prima principal, a pele da vaca. Depois, mostra os vários tipos de couro que vem dela, do mais grosso até o couro envernizado, que é um dos mais finos. Certo, faz sentido. Pele, couro. Mas aí a coisa fica estranha. O que é esse tufo de pelos aqui? Pois é, isso é pelo de vaca. E a etiqueta explica que era usado como enchimento para estofados e... Essa parte me surpreendeu muito. Era misturado na argamassa, no reboco das paredes, para dar mais liga. Pelo de vaca na parede. Eu juro que nunca mais vou olhar para uma parede antiga do mesmo jeito. Inusitado, no mínimo. E a gaveta não para por aí, ela vai para o ramo alimentício. Tem uma amostra de leite em pó e um potinho de vidro pequeno com um pó branco rotulado como açúcar de leite. E é aqui que o quebra-cabeça começa a se montar. Porque esse potinho, ele me parece familiar. Muito familiar. Peraí, na outra caixa tem uma gaveta chamada açúcar. E eu tenho quase certeza que lá dentro Sim. tem um pote exatamente igual a esse, com o mesmo açúcar de leite. E aí tá. Essa é a grande revelação. É o pulo do gato pedagógico de todo o projeto. Porque esses dois potes idênticos em duas gavetas diferentes nos mostram duas lógicas de organização completamente opostas funcionando ao mesmo tempo. Como assim? Explica isso melhor. Na gaveta A Vaca, a categoria organizadora é a fonte. A vaca é a produtora e a gaveta nos mostra todos os seus produtos. Couro, pelo para argamassa, açúcar. A lógica parte da origem. Certo, a vaca como ponto de partida. Mas na gaveta açúcar, a lógica se inverte. A categoria é o produto final. E a gaveta mostra todas as suas diferentes fontes. Tem o açúcar da cana, o açúcar da beterraba e o açúcar do leite, que vem da vaca. A lógica parte do resultado. Nossa, é uma inversão genial. Exato. Isso mostra o quão complexo e deliberado era o pensamento por trás desses museus em caixas. Eles não estavam só mostrando coisas, estavam ensinando diferentes maneiras de pensar sobre o mundo material. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Fica muito claro que essas caixas não eram só coleções aleatórias de bugigangas. Eram, na verdade, ferramentas educacionais incrivelmente sofisticadas. Sem dúvida. Elas foram projetadas com um ponto de vista muito claro, uma visão de mundo muito específica da América do início do século XX. O objetivo final era esse, moldar a percepção de mundo daqueles jovens estudantes. Era abrir os olhos deles para o potencial comercial do planeta e, de forma implícita, para o lugar de destaque que a América deveria ocupar nesse cenário. Cada gavetinha era uma lição. Uma lição sobre recursos, indústria, geografia e, acima de tudo, oportunidade global. Exato. O que nos leva a um pensamento final. Essas caixas foram criadas há mais de 100 anos para sanar o que eles viam como a ignorância americana sobre os recursos globais. Tudo sob a perspectiva de 1910. A questão que fica é, se a gente fosse criar um museu e uma caixa para um estudante hoje, em pleno século XXI, o que ele conteria? Que tipo de ignorância a gente estaria tentando resolver? E talvez a pergunta mais difícil, qual seria a perspectiva que ele representaria?